Mas, Gustavo, assim, primeiro que não é uma análise sobre, né, as circunstâncias que estão sendo criadas a partir desta coalizão que está sendo feita com, que a gente pode chamar do bloco do Lira, ou bando do Lira, né, setores da deputadocracia, ela não é, digamos, com expressão de um oposicionismo, né, ao governo, né, ou uma crítica destrutiva, pelo contrário. Na verdade, é apenas uma constatação, né, das implicações, né, que esses arranjos, né, eles podem produzir em relação ao destino do próprio governo. Nós temos uma coalizão de 11 partidos da chapa Lula-Alckmin, que elegeu, né, para a representação na Câmara dos Deputados ao redor de 130 parlamentares no universo de 513, e nós temos, por outro lado, uma realidade dentro da Câmara dos Deputados, que é um setor que ele é decisivo para as escolhas, né, que o parlamento faz, seja a favor ou seja contra o governo, mas que é um bloco, é esse o bloco do Lira, né, que ele tem nominalmente um bloco, formalmente o bloco que ele formou de representação na Câmara, são 174 parlamentares, que une Partido Progressista, União Brasil, PDT faz parte desse bloco, paradoxalmente. PL, né? O PL não tem bloco, ele tem uma representação, ele tem uma representação pura, digamos assim, são seus 99 parlamentares. Mas então tem esses 174 votos do bloco formal do Lira na Câmara, mas tem uma influência que atinge cerca de 230, 240 deputados. Então isso faz um desenho de que esses 230, 240 deputados, eles são, né, o tércios das decisões que a Câmara adota. E o raciocínio que o presidente Lula faz, né, é que diante da debilidade, né, do número de parlamentares eleitos pela coalizão original, né, pela frente, né, ampla que foi formada para 30 de outubro, se vê obrigado, para ter o mínimo de capacidade de trânsito no Congresso, especialmente na Câmara, mas, né, de uma certa estabilidade, não ser pego por sobressaltos, como a gente observou em várias circunstâncias durante esse primeiro semestre, para ficar numa só. A ameaça, inclusive, que havia de não se aprovar a medida provisória de organização da esplanada dos ministérios, que seria uma decisão inédita na história da República, mas isso aconteceu. Então, por força disso, que o presidente Lula faz essa escolha e monta esta coalizão. O que eu analiso é qual é o desdobramento concreto do ponto de vista do programa que está sendo executado e das contradições que isso pode trazer para o governo. Eu não estou aqui dizendo que fazendo um juízo de valor, apenas uma constatação. E sob o ângulo que eu estou vendo o assunto, eu acho que é notório, né, que esta força dominada pelo Arthur Lira, que já manifestou de maneira peremptória, né, um posicionamento claro de que todas as decisões havidas, né, toda a desfiguração da nossa Constituição de 88, né, e da desfiguração do ordenamento jurídico institucional, né, a partir do golpe de 16 e que foi aprofundado durante o período do governo fascista militar presidido por Bolsonaro, conforma um arcabouço de direitos quase sagrados e divinos para o capital e para as finanças, e o Lira disse que dali não se recua. Estou falando aqui, né, do marco de saneamento, falando aqui das privatizações indecentes, obscenas, né, havidas na Eletrobras, a desestatização de muitos ativos da Petrobras, que quebram, inclusive, a sua capacidade, né, empresarial, enquanto uma potência do mundo energético nacional e internacional, né, o próprio teto dos gastos, que ele foi, né, reabilitado na forma, né, do arcabouço fiscal, uma roupagem nova para um sistema, né, de austeridade proével. Então, isso... Sem querer te interromper, desculpa, que segundo o próprio governo pode arrochar mais ainda que o teto de gastos. Não sei se você viu essa informação. É isso, é uma armadilha, né, isso já foi dito, já foi, né, devidamente explorado, e isso é um diagnóstico que não é só dos economistas heterodoxos ou dos críticos, né, políticos do campo do pensamento crítico. Os próprios economistas ortodoxos reconhecem,
né, que esta proposta ela é muito severa e ela poderá ocasionar uma limitação para as possibilidades do governo executar um padrão de gastos sociais e de investimentos nos moldes do que realizou nos primeiros governos petistas de Lula e Dilma. Então, é diante disso que o governo está, não é um governo que está, digamos, programaticamente já tinha limitações por conta da coalizão eleitoral de 30 de outubro, mas agora, com a incorporação desses setores, né, que são notoriamente críticos, né, a qualquer tipo de mudança disso que eles chamam de conquistas, né, havidas no período do golpe, né, portanto, nós estamos tratando aqui de uma situação muito concreta que o governo terá dificuldade de avançar o programa de governo, não só porque ele não poderá reverter vários desses retrocessos na área previdenciária, na área trabalhista e vários outros direitos, mas porque ele não terá condições de avançar em outras medidas que eu suspeito que não avançará, por exemplo, no sentido da segunda etapa da própria reforma tributária, incidindo sobre patrimônio, né, e renda. Então, isto poderá ocasionar ao governo, paradoxalmente, se traz, né, uma estabilidade das relações internas dentro da Câmara dos Deputados, mas do ponto de vista, né, da evolução programática das realizações do governo, poderá, tomara que não aconteça isso, mas poderá confrontar o governo com dificuldades que, finalmente, né, podem gerar uma frustração da sociedade e, consequentemente, uma perda, né, da sustentação, do apoio, né, popular ao governo Lula, e a gente tem uma experiência muito traumática que foi, né, a perda da capacidade, né, de audiência social pela presidente Dilma, que, né, levou ao isolamento, né, praticamente do Partido dos Trabalhadores, com poucos aliados fiéis que permaneceram até o final, e com a derrubada, né, da presidente e o golpe que a gente, né, sabe quais são os desdobramentos.